Olá, pessoal. Eu sou o Marcelo Marques, diretor comercial e de marketing da Security Segurança Serviços, gravando mais uma edição do Security Forum. E hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente o diretor de operações, Isomar Amaral, e o diretor de tecnologia, Carlos Eduardo Varani. Nós vamos falar de inteligência artificial, nós vamos falar de transformação digital e nós vamos falar de operação digital. Varani, a Security passou por um processo de digitalização nesses últimos anos. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa trajetória, o impacto que teve no negócio da Security, nos departamentos e principalmente no nosso cliente, no cliente que a gente... Muito bom estar aqui com os amigos. Sabe o que é legal, Marcelo e Isomar? Geralmente a gente ouve o seguinte questionamento: digitalizamos o back-office ou a operação? Na verdade, a Security não fez uma escolha. A Security optou por fazer os dois. Mas, puxa, por que os dois, né? Porque eles não são antagônicos. As demandas de controle da porta para dentro, benefícios, folha de pagamento, documentação, elas conversam diretamente com a qualidade do serviço que você entrega lá fora. Então, para resumir, o que eu costumo dizer para os amigos é: nós não escolhemos entre um e outro. A gente optou por ambos e a produtividade da porta para dentro impulsiona a eficiência da porta para fora. É basicamente assim que a gente conhece, né, a nossa arquitetura. Envolvendo isso nessa trajetória de transformação digital, digitalização das áreas, tudo isso fica transparente para o cliente. E a gente está falando também de inteligência artificial, né? Um papo que está rolando aí já há muito tempo, tudo. E na segurança, a gente tem visto muita coisa ligada à tecnologia, né? Hoje as câmeras, né? Muita coisa behavior, né, que ajuda muito isso, a coleta de dados, tudo para mitigar risco e tudo mais. Como é que a gente está tratando e como é que o cliente está recebendo isso na ponta, ou como ele está entendendo esse cenário de evolução que principalmente também é impulsionado pela pandemia, que deu aquela impulsionada, né, em muitas situações e o avanço e a aplicação de tecnologia. A gente fala, por exemplo, hoje a gente compra sem medo algum pela internet. Mas você comprava antes da pandemia? Como é que era isso? E a inteligência artificial hoje, a gente pode ver em N situações. Desde vários dispositivos que coletam dados e até behavior, né, análise de comportamento, que junto com os dados vão trazer muita eficiência, velocidade para a operação. Então, como é que vocês enxergam isso nessa evolução? Bom, amigo Marcelo, Varani, obrigado aí pelo convite. Essa questão de inteligência artificial aí voltada para a segurança, a gente tem muita coisa que está em evolução, né? A gente começou com os analíticos de vídeos, a gente começou com os sistemas de controle de acesso inteligente, mas na Security a gente tem também o ponto digital com reconhecimento facial, que dentro disso tem a inteligência artificial, né? Tem o IA. Então a Security é uma empresa que está na vanguarda aí de acompanhando o mercado nessa questão de inteligência artificial. Tá? A gente tem outros cases, né, que está em estudo aí, como os cães robô para substituir um pouco a atividade de segurança patrimonial. Mas por enquanto a gente está evoluindo muito com a questão do ponto digital. É legal trazer, porque como é que a gente vê isso, né, Marcelo e Isomar? Você tem três pilares de inteligência artificial, porque a demanda de digitalização do mercado é crescente, fato, né? E como é que a gente olha para IA aplicada em segurança? Como é que eu me relaciono com o meu colaborador, os meus milhares de colaboradores espalhados por esse país? Como é que eu me relaciono com minhas centenas, milhares de clientes também espalhados por esse país? E como é que eu me relaciono com esses públicos de forma padronizada e eficiente? Então, chatbots, assistentes virtuais, que a gente tem em profusão hoje, né? Justamente eles existem para que eu possa ter uma relação não robotizada, mas humanizada com esses públicos, né? Que eles tenham as suas demandas atendidas ali rapidamente, mas numa conversa, num relacionamento de fato. O outro pilar que a gente olha é os processos, né? Aquilo que eu estava comentando de eu conciliar a produtividade do escritório com a eficiência no posto de serviço, ela passa por esse conceito. Porque quanto mais eu tiver os meus processos integrados, automatizados, mais o meu time, né, os nossos times, os times da Security, e nossos times têm esse mindset, né? O mindset de criatividade, o mindset de inovação. Porque transformação digital não começa com transformação por acaso, né? Ela primeiro é a transformação digital e impulsiona, mas a transformação muda a forma de trabalhar, evolui a minha relação com o cliente, a minha transparência com o cliente, né? Então, são esses conceitos aí. O que o Isomar trouxe do vídeo analítico, aquele algoritmo mais definido, né? Então, uma contagem de objetos, uma detecção de movimento, perfeito.
Mas você tem, em paralelo, algoritmos ou programas de computador que aprendem, né? Que aí vem a inteligência artificial. Então, se eu quero ter uma detecção de um sentimento, aquela pessoa tá com uma predisposição a alguma atitude não muito recomendada. Exatamente. Um reconhecimento facial do ponto que o Isomar trouxe muito bem, muito pertinente. Ela faz parte, ela não é mais uma questão de, o que vai acontecer? E tem um outro ponto que é o que vem por aí, Marcelo, que é a eficiência do nosso... Pensa assim, né? A gente vai ao médico numa consulta, geralmente a gente sai com uma prescrição de um remédio ou de um tratamento ou com alguma recomendação, certo? Inteligência artificial no nosso segmento, eu vejo que o próximo passo é esse. Você tem uma malha, né? Você tem uma área que você precisa cobrir da melhor forma possível, de modo que você concilie o resultado do negócio com a qualidade na ponta, para o cliente. Você tem determinadas escalas, planejamento efetivos. Como que, com essa condição, você preenche esse quadro da forma mais otimizada possível, né? Então, o próximo passo de IA, sem sombra de dúvida, no mercado como um todo, é esse. Boa, Varani. Eu acho que esse tema do análise de comportamento, né, o behavior, isso também é um ponto-chave, né? Por enquanto, você vê em determinados nichos a utilização desse algoritmo, mas para a segurança, eu acho que isso é bem interessante para mitigar o risco. E é dado e a informação que é coletada e trabalhada, analisada para poder dar a resposta. Uma pergunta para vocês, Omar, né? E nesse contexto da parte toda de digitalização, tudo, o impacto disso na operação digital, porque a gente vê hoje o mercado demandando uma vontade, uma fome de ter informação mais qualificada do campo, né? Lá da ponta. Então, assim, eu acho que você ter ferramentas, você ter tudo isso integrado e condições para você captar essa informação, trabalhar e voltar para o cliente com indicadores, eu acho que isso é um diferencial, é algo que hoje pouca empresa tem fornecido isso aos clientes. E inclusive, por uma boa eficiência da operação no quesito SLA, para o nível do serviço, para você poder gestionar isso de uma forma que você não se prejudique e nem prejudique o cliente. Como é que você vê isso daqui na Security, essa aplicação? Security, ela está na vanguarda, questão da operação digital. A gente tem sistemas, né, que aponta real time as atividades nossas em campo, seja atividade, seja controle de EPIs, controle de uniforme, seja questão de rota de supervisão. Tudo isso a gente tem sistemas digitais que conversam e traz em tempo real a informação para o nosso back-office. E isso também é transparente para o cliente. O cliente também tem acesso a essas informações. Então fica a informação disponível tanto para a gestão nossa operacional de conserto das nossas falhas, como para o cliente. Ele tem acompanhar isso real time com a gente. E isso vem muito casado com a digitalização que o Varani comentou aqui, que engloba essa parte da operação digital. O que a gente quer do serviço que a gente contrata? A gente quer transparência. A gente quer entender o que a gente está utilizando, o que a gente contratou com o que a gente está recebendo. Como é que a gente olha para a operação digital e o Isomar, você apresenta, você comunica o mercado, empacota o produto e o Isomar entrega, né? É justamente isso, é transparência. O dia da implantação é o começo do trabalho. Então, veja, Marcelo, você entenda as atividades, né, dos profissionais de segurança ali, seja uma ronda, seja uma atividade quaisquer que podem ser agendadas. Imagina você ter isso em tempo real sendo acompanhado à distância pelo time responsável por aquele posto de serviço, né? Então isso traz uma vivacidade para o contrato, as melhorias, as evoluções naturalmente aparecem, isso é discutido com o cliente, isso é levado para o cliente, você participa disso. Então, uma implantação, eu brinco muito com o Isomar, que agora o Isomar vai começar porque ele fala, puxa, implantamos, né? Agora vai começar efetivamente o trabalho, que é uma evolução constante, né? Perfeito. E assim, o cliente ele é sedente de informação. Então, quando você fornece essas informações para eles, informações operacionais estruturadas, né? De uma forma estruturada, mensalmente, você fazendo um book apresentando para o cliente, você mostra o diferencial que nós temos nessa parte de operação digital, tá? Nós tivemos aqui um case que um cliente nos pediu, prazo de 1 ano e meio, nos pediu uma análise e ele queria que a gente usasse a criatividade e toda a tecnologia e inovação de forma que a gente automatizasse no maior espectro dentro da operação dele. Ele tinha lá 20 postos de serviço e hoje ele tem 4. Ele montou um SOC
mas ele tem o controle, desde controle de acesso, checagens, envolvimento de outras áreas. Ele está fazendo uma terraplanagem de uma nova estrutura numa outra cidade. Ele consegue acompanhar a evolução, entrega de material, tudo pelo CFTV, tudo com integração, tudo isso de uma forma digital, com velocidade, com assertividade. Ele consegue agir de forma mais rápida, intervir de forma mais rápida. Isso acho que tem um ganho também imensurável aí, né? E a gente conseguiu executar e chegar neste ponto em 1 ano e meio. Obviamente, houveram investimentos em infraestrutura, equipamentos, graças também a parceiros que nós temos, né? A gente tem trabalhado muito nessas parcerias estratégicas, tanto de equipamentos, quanto de prestação de serviços, né? Como apoio, no dimensionamento de tudo que deve ser utilizado. Eu acho que isso é um grande pulo. A Security hoje é uma empresa muito flexível. Esse é o nosso diferencial. A gente não costuma e não tem produto de prateleira. A gente vai entender o negócio do cliente, a gente vai ver qual a dificuldade que o cliente tem, como é que a gente ajuda ele no negócio dele com os nossos serviços. Cuide do core e eu trato de toda a parte de terceirização e apoio à tua estrutura. Aquela solução sob medida, né? A gente faz o estudo do cliente e faz a solução sob medida para ele, envolvendo a segurança patrimonial, a tecnologia, a transformação digital, todos esses componentes que a gente está falando. Perfeito. E Carlos, o que vem por aí para a Security? O que vem por aí para frente? É muito legal você ter puxado esse gancho, porque você falou, né, da solução sob medida, e claro que o produto que é para determinada condição não é para o vizinho, porque tem outra condição. E esse é um dos conceitos básicos de transformação digital, que é a personalização. Hoje, qual é o conteúdo que a gente consome? Na casa da gente, não é o conteúdo que a gente tem mais afinidade ou mais interesse? É a mesma coisa no serviço que a gente presta. Transformação digital, inteligência artificial, que às vezes parece sopa de letrinha, né? E é difícil a gente tangibilizar, mas na prática é isso. É o que você puxou muito bem, muito pertinente. O serviço ele é personalizado e ele evolui constantemente através dessa ponte digital entre o posto de serviço e o nosso back-office administrativo bem organizado. E aí a Security sai na frente. Perfeito. Porque um impulsiona, um dá insights pro outro. Acompanhar a tendência do mercado, né? E sempre estar com inovações, né? Isso que é o foco principal. E Carlos, o que a Security tem de perspectivas? Conta aí, tem alguma novidade? Olha, se a gente falar... Qual é o próximo passo? Como é que a gente está preparando aí as melhorias e inovações? Marcelo, se a gente passar pelos processos mais básicos, se a gente falar de prospecção de clientes, se a gente falar estratégias de negociação, se a gente falar de recrutamento, seleção e admissão, se a gente falar de benefícios, se a gente falar de folha de pagamento, se a gente falar de questões de saúde e medicina do trabalho, só nessas poucas palavras aqui, eu já passei por mais de uma dezena de arquiteturas de sistemas que se conversam nativamente. Esse é o diferencial, Marcelo. Bacana. Essa organização da porta para frente, o cliente sente, nosso colaborador, ele está cada vez mais rapidamente habilitado para trabalhar no posto, porque o processo de recrutamento, seleção e admissão, ele é, como eu estava dizendo, né, ele é conversacional. O nosso cliente, ele interage com a inteligência artificial de admissão pelo aplicativo de mensageria. Perfeito. Esse ponto... Você entende? É isso que vem por aí. E cada vez mais a gente, né, debruçado sobre essas questões, né? O nosso cliente, Carlos. Marcelo, e você sabe disso muito melhor do que eu, ele tem o acesso à vida do site dele em tempo real. Ele discute com o Isomar as melhorias, o Isomar leva sugestões, o cliente traz insights, e isso está sempre em constante evolução. É isso que vem por aí, Marcelo. Maravilha. Isso é o limite. Aliás, ExpoSec 2024, não à toa, tem lá como slogan, eu tava vendo aqui, infinitas possibilidades, Marcelo. Pois é, infinitas soluções, né? Infinitas soluções. É o nosso DNA também, né? É o tailor-made, né? É o específico, é o personalizado. Então, eu acho que é bacana. E a gente tem um diferencial muito interessante aqui na Security. Tanto RH, quanto operações, tecnologia, financeiro, jurídico. A gente tem uma sinergia que pouca empresa tem, né? A gente trabalha muito direcionado em prol do cliente. Todos os colaboradores pensando no cliente, em atender o cliente. Então, acho que a gente brinca, né? A área comercial tem que tirar um sarro, né? Então, nós temos dois tipos de colaborador. O que vende e o que ajuda a vender, né? Isso é bacana. E o que ajuda a atender o cliente, né? Que é o principal, né? Não é só vender. O desafio grande é a gente manter esse cliente perene, satisfeito, com excelência, levando inovação, levando novas tecnologias, discutindo. Esse é um DNA que a Security consegue aplicar de uma forma com muita excelência. Pra sair um pouco daquele clichê, né? Porque todos têm o foco no cliente, acaba sendo um clichê, mas a gente ouve bastante. Eu brinco lá com o time, lá do time de
tecnologia, os amigos todos, os colegas, quem são os nossos chefes? Basicamente, são os profissionais das centrais de relacionamento colaborador e cliente. Eles são os nossos chefes, né? Eles aqui nos direcionam, nos alertam, nos antecipam os problemas antes que eles se tornem críticos. A gente economiza o tempo do colaborador e a gente economiza o tempo do cliente na mesma medida, Marcelo. Vou chegando ao final aqui do programa, agradeço agradeço a participação sua, Isomar, e a sua, Carlos. Obrigado. Obrigado a vocês. Marcelo. Obrigado. E até o próximo Security Forum. Um abraço.